A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz que envolve a uretra, o tubo por onde a urina passa da bexiga para fora do corpo. À medida que os homens envelhecem, é completamente normal que a próstata cresça gradualmente. No entanto, esse crescimento pode causar problemas quando começa a pressionar a uretra ou quando surgem outras complicações. O que muitos não sabem é que a próstata pode estar enviando sinais de alerta muito antes de aparecerem os sintomas óbvios que todos conhecemos. Deixe-me te contar a história real de Miguel, um contador de 52 anos que trabalhava em uma construtora em São Paulo. Miguel era daqueles homens que raramente iam ao médico. Ele se considerava forte, saudável, alguém que podia lidar com qualquer desconforto menor sem ajuda externa. Durante vários meses, Miguel começou a notar mudanças muito sutis em sua rotina diária. No começo, ele pensou que eram consequências normais do envelhecimento ou do estresse do trabalho, devido a alguns projetos complicados na empresa. Pela manhã, Miguel percebia que precisava de mais tempo para se sentir totalmente acordado e alerta. Antes, ele conseguia levantar e estar pronto para o dia em questão de minutos. Agora, precisava de pelo menos meia hora extra e várias xícaras de café para se sentir ele mesmo. Também observou que as caminhadas de fim de semana com sua esposa, Carmen, já não lhe davam a mesma sensação de energia e vitalidade de antes. Depois de caminhar por uma hora, ele se sentia mais cansado que o normal e precisava de pausas mais frequentes. Mas Carmen foi a primeira a notar que Miguel parecia mais irritado que o habitual. Pequenas coisas que antes não o incomodavam agora o deixavam frustrado. O trânsito matinal, que ele antes encarava com paciência ouvindo rádio, agora o deixava de mau humor. As reuniões longas no trabalho o esgotavam mentalmente de uma forma que ele nunca tinha experimentado. Miguel atribuía essas mudanças a uma fase ruim no trabalho e à pressão de alguns projetos importantes que tinha em mãos. Um dia, durante um exame médico de rotina que Carmen praticamente o obrigou a fazer, o médico descobriu algo alarmante. Exames de sangue e o exame físico revelaram que a próstata de Miguel estava enviando sinais por quase 2 anos. Sinais tão sutis que ele os tinha confundido com os efeitos naturais do tempo e do estresse do trabalho. O médico explicou que muitos dos sintomas que ele estava sentindo eram manifestações precoces de mudanças na sua próstata. A boa notícia é que Miguel tinha agido a tempo. Com o tratamento adequado e algumas mudanças no seu estilo de vida, ele conseguiu resolver o problema antes que se tornasse algo mais sério. Mas a história dele me fez entender algo crucial sobre a saúde masculina. A próstata nem sempre grita quando precisa de atenção médica. Muitas vezes ela sussurra, enviando sinais tão sutis que é fácil interpretá-los mal ou ignorá-los completamente. Hoje, você vai aprender exatamente quais são esses sussurros e como interpretá-los corretamente. Porque, quando você entende o que seu corpo tenta te comunicar, pode tomar medidas preventivas antes que um problema menor se torne uma complicação maior. E acredite, depois de investigar centenas de casos e conversar com especialistas em urologia, esses 5 sinais podem fazer a diferença entre detectar um problema a tempo ou enfrentá-lo quando já é muito mais difícil de resolver. A primeira sinal que você deve conhecer é a mudança sutil, mas persistente, na sua energia matinal. Não estou falando de se sentir cansado ocasionalmente depois de uma noite mal dormida ou de ter ido para a cama tarde. Estou falando de uma mudança gradual na forma como seu corpo se sente quando você acorda de manhã, mesmo depois de ter dormido as suas 8 horas completas. Você já notou que levantar pela manhã parece diferente ultimamente? Que seu corpo precisa de mais tempo para pegar no tranco, como se fosse um motor que ficou parado muito tempo no frio do inverno? Essa sensação é mais comum do que você imagina e tem uma explicação médica bem específica. Quando a próstata começa a não é mais passar por mudanças, seja uma leve inflamação, crescimento ou alterações em sua função hormonal, isso pode afetar a qualidade do seu descanso noturno de maneiras muito sutis. Você não necessariamente vai acordar no meio da noite ou ter problemas óbvios para pegar no sono. Em vez disso, seu corpo pode estar trabalhando um pouco mais que o normal para lidar com essas mudanças internas, o que resulta em um sono menos reparador. É como se você tivesse um alarme de fumaça
com a bateria fraca, que emite um bip bem suave de tempos em tempos durante a noite. Tecnicamente, você continua dormindo, mas seu sistema nervoso está recebendo sinais constantes que impedem que você alcance os níveis mais profundos e reparadores do sono. Como resultado, você acorda se sentindo como se não tivesse descansado completamente, mesmo tendo ficado na cama pelas horas necessárias. Essa alteração nos padrões de sono é muito mais comum do que a maioria dos homens percebe. A próstata está conectada ao seu sistema nervoso autônomo de formas complexas que a ciência médica mal está começando a entender completamente. Quando há mudanças na próstata, mesmo que mínimas, seu sistema nervoso pode receber sinais constantes de baixa intensidade, que interrompem os ciclos naturais do sono profundo. É por essa razão que você pode dormir 8 horas completas e ainda acordar com a sensação de que precisaria de mais 8 horas para se sentir totalmente restaurado. Também é comum que os homens que sentem esse sinal precoce notem que precisam de mais cafeína que o habitual para se sentirem alertas nas primeiras horas da manhã, ou que sua rotina de exercícios matinais parece mais difícil que o normal. O que você pode fazer para identificar esse sinal? Sugiro que você faça um registro bem simples por pelo menos uma semana. A cada manhã, antes de levantar da cama, classifique em uma escala de 1 a 10 como você se sente em termos de energia e descanso. 1 significaria que você se sente totalmente esgotado e um 10 que se sente totalmente energizado e pronto para o dia. Se na maioria dos seus dias você estiver consistentemente abaixo de 6, especialmente se isso representar uma mudança em relação a como você costumava se sentir, é hora de prestar mais atenção ao seu corpo. Observe também se você desenvolveu novos hábitos para compensar essa falta de energia matinal. Você precisa de mais tempo no banho quente para se sentir desperto? Aumentou o consumo de café ou bebidas energéticas? Você leva mais tempo para realizar sua rotina matinal normal? Essas mudanças compensatórias podem ser indicadores de que algo está mudando no seu corpo em um nível mais profundo. A segunda sinal que você precisa conhecer é o que eu chamo de o mistério do fluxo intermitente. Este é um sinal que quase nunca é mencionado em conversas sobre a saúde da próstata, mas que pode ser extremamente revelador quando você sabe o que procurar. Você já notou que seu fluxo urinário não é tão constante quanto costumava ser? Não estou falando necessariamente de ser mais fraco ou de ter dificuldades para começar a urinar. Estou me referindo especificamente ao fluxo que parece piscar ou flutuar durante o processo de micção. É como quando você tem uma mangueira de jardim com uma pequena obstrução no bico e a água sai em intervalos irregulares, em vez de formar um jato contínuo e constante. Esse fenômeno ocorre porque a próstata envolve completamente a uretra, como um donut ao redor de um canudo. Qualquer mudança no tamanho, textura ou posição da próstata pode afetar diretamente o fluxo de urina que passa por ela. Quando a próstata começa a inflamar-se levemente ou a passar por mudanças em sua estrutura interna, ela pode criar uma pressão irregular em diferentes pontos da uretra. Seu corpo, sendo o sistema adaptativo incrível que é, tenta compensar essas mudanças ajustando a pressão e o fluxo, mas essa compensação nem sempre é perfeita. O resultado é esse padrão de fluxo intermitente que pode ser tão sutil que muitos homens notam, mas não dão importância. A maioria dos homens que sentem esse sinal precoce o atribui a fatores externos. Eles pensam que estavam com pressa e não relaxaram totalmente, que estavam distraídos pensando no trabalho, ou que simplesmente não se concentraram o suficiente no processo. No entanto, a realidade é que sua próstata está te enviando um sinal muito específico de que algo está começando a mudar. O que torna esse sinal particularmente significativo é que ele pode aparecer anos antes de você ter dificuldades óbvias para esvaziar completamente a bexiga ou antes de notar uma diminuição clara na força do fluxo urinário. É como um sistema de alerta precoce que está te dando a oportunidade de resolver as mudanças antes que elas se tornem mais problemáticas. Alguns homens descrevem essa sensação como se tivessem que fazer um esforço mental adicional para manter um fluxo constante e uniforme. É como se uma função corporal,
que sempre foi completamente automática, de repente, exigisse um pouco mais de atenção consciente. Essa necessidade de concentração extra é por si só um sinal de que algo está mudando no sistema urinário. Isso já aconteceu com você alguma vez? É muito mais comum do que você pode pensar, mas a grande maioria dos homens nunca menciona isso, nem mesmo para seus médicos, porque o consideram algo menor ou constrangedor. No entanto, urologistas experientes sabem que esse tipo de mudança sutil pode ser um dos primeiros indicadores de que a próstata está começando a ter modificações que valem a pena monitorar. O que você pode fazer para avaliar esse sinal? Na próxima vez que for ao banheiro, observe com atenção, mas sem ansiedade ou preocupação. Você não está procurando problemas, está apenas prestando atenção ao seu corpo, da mesma forma que poderia notar mudanças no seu apetite, no seu sono ou no seu nível de energia. Observe se o fluxo é constante do início ao fim, ou se você nota variações, interrupções ou mudanças na intensidade. Se você observar esse padrão intermitente de forma consistente por mais de uma semana, especialmente se for diferente do seu padrão normal, vale a pena fazer uma anotação mental. Não precisa se alarmar, mas essa é uma informação valiosa que você pode compartilhar com seu médico na próxima consulta de rotina. A terceira sinal, e este vai surpreender muitos, é o surgimento de uma sede noturna inexplicável. Isso é algo que muito poucos homens associam à saúde da próstata, mas que tem uma conexão médica muito real e bem documentada. Você já acordou de madrugada com uma sensação de sede intensa, mas sem ter comido algo particularmente salgado no jantar, sem ter feito exercício físico pesado e sem estar em um ambiente especialmente quente ou seco? A maioria dos homens que sentem isso imediatamente pensa que precisa beber mais água durante o dia, ou que talvez jantou algo que não se lembrava de ser salgado. No entanto, quando essa sede noturna ocorre de forma regular e não pode ser explicada por fatores dietéticos ou ambientais óbvios, pode ser um sinal de que sua próstata está exercendo pressão sobre certos nervos que afetam a forma como seu corpo regula a sede e a retenção de líquidos durante a noite. A conexão entre a próstata e a regulação de líquidos no corpo é mais complexa e sofisticada do que a maioria das pessoas percebe. A próstata não só produz componentes do líquido seminal, mas também secreta certos hormônios e substâncias químicas que podem influenciar como os rins processam e retêm líquidos, especialmente durante os períodos de descanso noturno. Quando há mudanças na próstata, seja inflamação, crescimento ou alterações em sua função hormonal, essas substâncias químicas podem flutuar. Seu corpo, tentando manter o equilíbrio interno, pode reagir com mudanças nos padrões de sede e retenção de líquidos. É como se seu sistema de controle interno estivesse recebendo sinais levemente conflitantes e estivesse ajustando-se constantemente para tentar manter tudo em equilíbrio. Imagine um termostato muito sofisticado que geralmente funciona perfeitamente, mas que ocasionalmente recebe leituras confusas de seus sensores. Ele continua funcionando e tentando manter a temperatura correta, mas precisa fazer ajustes mais frequentes, e às vezes, esses ajustes não são perfeitamente precisos. Seu corpo faz algo similar quando se trata de regular os líquidos, e uma das formas de tentar compensar é te acordando com sede durante a noite. O que torna esse sinal particularmente notável é que essa sede noturna geralmente vem acompanhada de uma sensação muito sutil de que algo não está totalmente bem no seu corpo, mesmo que você não consiga identificar exatamente o que é. Não é uma sensação de doença ou dor, mas sim uma intuição de que seu corpo está trabalhando um pouco mais que o normal para manter suas funções regulares. Muitos homens que sentem esse sinal também notam mudanças muito leves em seus padrões urinários noturnos. Talvez eles acordem para urinar com um pouco mais de frequência que o usual, ou notem que a quantidade de urina é diferente do que esperariam com base na quantidade de líquido que consumiram durante o dia. Essas mudanças na regulação de líquidos
também podem se manifestar durante o dia de maneiras muito sutis. Alguns homens relatam sentir uma sede mais intensa depois de longos períodos sentados, especialmente após longas jornadas de trabalho no escritório. Outros notam que sua sensação de hidratação parece flutuar mais que o normal ao longo do dia, mesmo quando mantém padrões de consumo de líquidos relativamente consistentes. Como você pode avaliar se está sentindo esse sinal? Se você acorda com sede durante a noite mais de 2 vezes por semana, por mais de um mês, especialmente se isso representar uma mudança em relação aos seus padrões normais, vale a pena prestar atenção. Mantenha um copo de água ao lado da cama para matar a sede quando ela surgir, mas também considere anotar essas ocorrências no seu celular ou em um pequeno diário. Os padrões são muito mais reveladores que eventos isolados. Se você notar que a sede noturna tende a ocorrer em certos dias da semana, depois de certos tipos de refeições, ou em combinação com outras mudanças sutis em como você se sente, essa informação pode ser muito valiosa para entender o que seu corpo está tentando te comunicar. A quarta sinal é algo que até muitos médicos ignoram em consultas de rotina rápidas: mudanças sutis na sua regulação de temperatura corporal. Este é um daqueles sinais tão sutis que a maioria dos homens o atribui a fatores externos, como mudanças no clima, problemas com o sistema de aquecimento ou ar-condicionado, ou simplesmente o envelhecimento. Você notou que sente frio em momentos ou situações em que antes não sentia? Ou talvez que suas mãos e pés ficam frios mais rapidamente do que costumavam? Não estou falando de sentir frio o tempo todo ou de desenvolver uma intolerância severa ao clima frio. Estou me referindo a mudanças específicas e sutis na sua sensibilidade à temperatura que podem ser difíceis de descrever, mas que você definitivamente percebe. A conexão entre a próstata e a regulação da temperatura corporal é fascinante e tem a ver com o fato de que a próstata está intimamente conectada tanto ao seu sistema circulatório quanto ao seu sistema hormonal. Quando a próstata começa a passar por mudanças, ela pode afetar levemente a circulação periférica, ou seja, o fluxo de sangue para as extremidades como as mãos, os pés e, em certa medida, para a superfície da pele. É como se seu corpo estivesse redistribuindo sutilmente seus recursos internos para lidar com as mudanças que estão ocorrendo na próstata, e uma das primeiras coisas que se ajusta é a forma como ele distribui o calor corporal. Esse processo de redistribuição é tão gradual e sutil que pode levar meses ou até anos antes que você realmente perceba que algo mudou. A chave para identificar esse sinal é prestar atenção aos momentos específicos em que você sente essas mudanças de temperatura. Por exemplo, se você notar que sente mais frio depois de longos períodos sentado, especialmente após longas jornadas de trabalho no escritório, isso poderia ser significativo. Ou se você descobrir que precisa de uma manta extra durante a noite, quando antes não precisava, mesmo quando a temperatura do seu quarto é a mesma de sempre. Essa mudança na regulação da temperatura também pode se manifestar de forma oposta. Alguns homens relatam episódios de se sentirem mais quentes que o normal, especialmente na área do abdômen inferior e na parte inferior das costas. Eles podem sentir uma sensação de calor interno que não corresponde à temperatura ambiente ou ao seu nível de atividade física. É como se seu termostato interno estivesse se recalibrando constantemente, tentando encontrar o ponto de equilíbrio correto, mas sem conseguir mantê-lo tão estável quanto antes. Alguns homens descrevem essa sensação como se sua zona de conforto térmico tivesse mudado levemente, exigindo ajustes constantes nas roupas, nas mantas ou na configuração do termostato da casa. O que torna esse sinal particularmente difícil de detectar é que as mudanças são muito graduais e sutis. Não é que um dia você acorda sentindo muito frio e no dia seguinte não.
É mais como se sua relação com a temperatura ambiente tivesse mudado lentamente ao longo de um período de meses, e de repente você percebe que precisa se vestir de forma diferente ou que seu conforto térmico exige ajustes que antes não precisava. Também é comum que essas mudanças de temperatura estejam relacionadas à sua postura ou atividade física. Por exemplo, alguns homens notam que sentem mais frio quando estão sentados por longos períodos, mas se sentem normais quando estão de pé ou caminhando. Outros notam que certos tipos de roupas que antes eram confortáveis agora os fazem sentir muito calor ou muito frio. O que você pode fazer para avaliar esse sinal? Preste atenção consciente às mudanças de temperatura quando você estiver em ambientes que conhece bem. Se a sua sala de estar está na mesma temperatura de sempre, mas você sente mais frio ou mais calor que o normal, anote mentalmente. Observe se essas mudanças coincidem com certos momentos do dia, certas atividades ou certos estados emocionais. Também é útil perguntar às pessoas que moram com você se elas notaram que você ajusta o termostato, usa mais ou menos roupas, ou comenta sobre a temperatura mais do que costumava. Às vezes, as pessoas próximas a nós podem detectar mudanças sutis em nós antes que nós mesmos tenhamos plena consciência delas. E agora, chegamos ao quinto sinal, que é o mais silencioso, o mais sutil e, paradoxalmente, o mais importante de todos. Este é o sinal que mais mudou vidas quando detectado e tratado a tempo, mas também é o mais fácil de ser ignorado ou mal interpretado. Este quinto sinal não é sentido no seu corpo físico da maneira tradicional. Não é dor, não é desconforto físico, não são sintomas que você pode apontar e descrever facilmente a um médico. Em vez disso, ele se manifesta em seu estado mental e emocional de maneiras tão sutis que é extremamente fácil atribuí-lo a fatores completamente diferentes. Você notou mudanças muito leves, mas persistentes, no seu estado de humor, no seu nível de tolerância ou na sua capacidade de concentração? Não estou falando de depressão clínica, ansiedade diagnosticável ou mudanças drásticas na sua personalidade. Estou falando de modificações muito sutis que são difíceis de descrever, mas que você definitivamente sente. Talvez você se irrite um pouco mais facilmente com coisas que antes não te incomodavam em nada. Conversas que você costumava gostar agora parecem exigir mais esforço mental. Situações no trabalho que antes você resolvia sem problemas, agora te deixam se sentindo mais esgotado mentalmente do que esperaria. Atividades que antes te davam prazer e satisfação, agora parecem exigir mais energia emocional para serem totalmente aproveitadas. Aqui está o aspecto crucial que a maioria dos homens não conhece. A próstata produz e regula uma variedade de hormônios e substâncias químicas que têm efeitos diretos e significativos no seu bem-estar mental e emocional. Quando a próstata começa a funcionar de maneira subótima, essas mudanças hormonais sutis podem se manifestar como alterações no estado de humor, na energia mental e na capacidade geral de lidar com o estresse e desfrutar das atividades diárias. É como se sua equanimidade emocional tivesse um filtro muito fino que normalmente funciona perfeitamente para manter seu humor estável e sua capacidade de resposta emocional equilibrada. Quando há mudanças na próstata, é como se esse filtro estivesse sujando gradualmente, não o suficiente para causar problemas óbvios, mas o bastante para que tudo exija um pouco mais de esforço emocional e mental. A razão pela qual esse sinal é tão poderoso para salvar vidas é simples e direta. Os homens que aprendem a reconhecê-lo precocemente tendem a buscar ajuda médica antes que os sintomas físicos mais óbvios e tradicionais apareçam. Isso lhes dá uma vantagem enorme em termos de opções de tratamento, eficácia das intervenções médicas e capacidade de manter sua qualidade de vida. A conexão entre a saúde da próstata e o bem-estar mental
é uma das áreas mais estudadas na medicina moderna, mas também uma das menos comunicadas ao público em geral. Estudos científicos têm demonstrado repetidamente que as mudanças hormonais associadas a problemas na próstata podem afetar neurotransmissores no cérebro que são responsáveis por regular o humor, a motivação e a capacidade de concentração. Essas mudanças podem incluir uma leve diminuição na sua tolerância natural a situações estressantes. Coisas que antes você podia resolver sem pensar muito, agora podem exigir um esforço consciente adicional. Pode haver uma sensação sutil de que as coisas que normalmente você gosta agora exigem mais energia emocional para serem totalmente apreciadas. Também é comum experimentar mudanças na libido que não estão diretamente relacionadas ao desejo sexual físico, mas sim à sua energia geral e entusiasmo pela intimidade emocional e física. Pode parecer que sua capacidade natural de se conectar emocionalmente com seu parceiro ou de aproveitar momentos íntimos exige mais esforço consciente do que costumava exigir. Como você pode identificar esse sinal tão sutil, mas tão importante? Uma das melhores maneiras é fazer a si mesmo esta pergunta específica. As coisas que normalmente eu gosto e que me dão satisfação ainda me proporcionam o mesmo nível de prazer e satisfação de antes? Se sua resposta for mais ou menos, ou preciso pensar nisso, em vez de um sim imediato e definitivo, vale a pena investigar mais a fundo. Observe também se você se sente menos paciente que o habitual, com situações que antes você resolvia sem problemas. Você precisa de mais tempo para se recuperar emocionalmente depois de dias estressantes no trabalho? As interações sociais que antes te energizavam agora te deixam se sentindo mais cansado? Sua capacidade de concentração em tarefas que exigem atenção contínua diminuiu de formas que você não consegue explicar completamente? Outra forma de avaliar esse sinal é prestar atenção aos comentários sutis que as pessoas próximas a você podem fazer. Sua parceira, seus filhos ou seus amigos próximos já mencionaram que você parece mais cansado, menos entusiasmado ou levemente diferente de alguma forma que eles não conseguem descrever completamente? Às vezes, as pessoas que nos conhecem bem conseguem detectar mudanças sutis em nós antes que nós mesmos tenhamos total consciência delas. É importante entender que esse sinal não significa que você esteja desenvolvendo problemas de saúde mental. O que significa é que seu corpo pode estar passando por mudanças hormonais sutis que estão afetando o seu bem-estar emocional geral. Reconhecer essa conexão cedo te dá a oportunidade de resolver a causa subjacente antes que os efeitos se tornem mais pronunciados. Se você identificou um ou dois desses sinais enquanto ouvia essa informação, quero que saiba que não há razão para pânico ou alarme. Lembre-se da história de Miguel que eu te contei no começo. Ele identificou 3 desses 5 sinais e decidiu agir de forma proativa. Hoje, vários anos depois, ele tem mais energia e vitalidade do que tinha quando tinha 45 anos. A chave fundamental que Miguel entendeu, e que eu quero que você também entenda, é que ele não esperou que esses sinais sutis se tornassem sintomas óbvios e problemáticos. Ele não esperou que seu corpo começasse a gritar com dor, dificuldades urinárias severas ou problemas mais sérios. Em vez disso, ele ouviu os sussurros do seu corpo e tomou medidas preventivas. Sua próstata é como um amigo preocupado e carinhoso que está tocando suavemente seu ombro, tentando chamar sua atenção da forma mais gentil possível. Você tem 2 opções principais. Pode ignorar esses toques suaves e gentis, esperando até que seu amigo tenha que gritar com você para captar sua atenção, ou pode se virar agora mesmo, enquanto o toque ainda é suave, e ouvir com atenção o que ele tem a te dizer. A detecção precoce de mudanças na próstata não é sobre viver em um estado constante de medo ou ansiedade sobre sua saúde. É sobre viver com consciência corporal e autoconhecimento. É sobre desenvolver uma relação mais íntima e atenta com o seu próprio corpo, para que você possa detectar mudanças sutis antes que se tornem problemas maiores. Cada um desses 5 sinais que eu te descrevi hoje, considerados individualmente, pode ter explicações completamente inofensivas e normais. A fadiga matinal
pode ser apenas resultado de estresse no trabalho. As mudanças no fluxo urinário podem ser temporárias e relacionadas à hidratação. A sede noturna pode estar relacionada a mudanças na dieta. As mudanças de temperatura podem ser simplesmente parte do envelhecimento normal. As mudanças sutis no humor podem estar relacionadas a fatores externos na sua vida. No entanto, quando você começa a notar padrões, quando vários desses sinais aparecem juntos ou de forma consistente por longos períodos, seu corpo está te contando uma história mais completa. E essa história merece ser ouvida com atenção e respeito. Você não precisa mudar sua vida inteira da noite para o dia. Não precisa entrar em pânico nem tomar medidas dramáticas imediatamente. O que você precisa é começar a prestar uma atenção mais consciente e sistemática ao seu corpo e aos sinais sutis que ele pode estar te enviando. Sugiro que, nos próximos 7 dias, você faça um exercício muito simples, mas poderoso. Todas as manhãs, antes de levantar da cama, tire 2 ou 3 minutos para fazer um check-up mental de como você se sente. Não com julgamento, não com medo, não com ansiedade, mas com a curiosidade gentil e carinhosa com a qual você perguntaria a um bom amigo como ele está. Como você se sente ao acordar? Que nível de energia você tem? Há algo em seu corpo que se sente diferente do habitual? Você nota alguma mudança sutil no seu humor ou na sua perspectiva sobre o dia que tem pela frente? Um simples check-up com seu médico pode fazer uma grande diferença no seu futuro. Se este vídeo te pareceu útil, comenta aqui embaixo de onde você está nos vendo. Sua participação nos ajuda a criar mais conteúdo valioso para a NET e para a nossa comunidade.